Olá, hoje a gente vai falar de saúde. Meu convidado de hoje é reservado, simples, brincalhão, natural de São Francisco de Paula, o filho do seu Pradelino e da dona Alice, é sócio fundador da Multiclínica Serviços de Saúde. Marido da Lúcia, administra a empresa desde 1974. Pai do Wagner e da Cássia, também é sócio fundador da Multimed Medicina do Trabalho, do SMI Serviços de Medicina por Imagem e da Cefísio Clínica de Fisioterapia. Vovô do Murilo, da Helena, do Lucas e Miguel. Hoje teremos uma conversa de peso com o Luiz Carlos Ren Marques. Então, Luiz Marques, bem-vindo para essa conversa de peso. Tá bom, muito obrigado. Agradeço pelo convite. É uma satisfação estar aqui na Vale TV, prestigiando vocês aí. É uma honra poder contar um pedacinho dessa história. Evidentemente que é uma história rica. São 46 anos só de multiclínica. É uma vida dedicada à saúde, né? Conta um pouquinho dessa vinda para Novo Hamburgo aí, natural, lá de São Chico. Natural da Serra, né? Serrano, gaúcho. Eu vim para cá em 1969, né? Quando nós estávamos aí no auge da exportação do sapato, né? Uma época esplêndida aqui da nossa região, né? Eu tive o prazer, a honra de acompanhar toda a evolução, né, do nosso complexo coreiro calçadista, né? Assim como também tive a tristeza de acompanhar, né, a perda que nós tivemos, principalmente na área de exportação, né, que diminuiu bastante o nosso parque industrial. Mas eu vim em 69 buscando trabalho, né? Lá na minha região não tinha muita oportunidade de emprego, então aqui, como estava no auge, né, eu tive informações e vim para trabalhar. Né? Vim muito garoto ainda, muito novo, com 17 anos. Né? Fui trabalhar no Reicher Calçados, em Campo Bom. Aliás, foi a única empresa que eu trabalhei aqui durante 2 anos. Depois, por coincidência, acabei virando empresário, né? Mas foi uma trajetória interessante, longa. Veio sozinho, veio com um amigo. Eu vim sozinho, eu e um amigo meu, né, lá da região. Era um dando força pro outro, o Dedé, encorajando o outro. A gente brincava muito porque o Dedé era bem baixinho, né, e eu comprido, né, quase 1,90 m. Então a gente andava para cima e para baixo e era muito divertido, né. O senhor trabalhou ali na Somense por um período onde o senhor se descobriu um comercial, um vendedor e uma pessoa com uma visão de marketing. Eu vim morar em Campo Bom e aí depois que eu saí do Reicher, né, acho que foi até menos de 6 meses, né, eu trabalhei como vendedor autônomo na Somense com o seu Rui, né, é uma empresa que ainda existe até hoje, uma ótima empresa. Né, foi um período muito curtinho, né, aí foi o período que eu recebi um convite para trabalhar na clínica que estava iniciando em Campo Bom. Não era uma clínica médica completa, era um pronto-socorro, na verdade, com atendimento 24 horas, né? E aí que começou essa trajetória aí de multiclínica. O senhor foi fundador da clínica, estava junto ali desde os primeiros passos, momentos da multiclínica, né? Mas naquele momento era relações públicas da clínica. Eu fui convidado para ser Eram 2 médicos os sócios? Sim, os médicos que tiveram a ideia, né, que tiveram a iniciativa, eram 2 médicos, o Darcy e o Jair, né? E eles que iniciaram e me fizeram esse convite. Como é que foi para o senhor a oportunidade de ser o dono da clínica? Foi uma história... Porque naquela época era uma clínica ali em Campo Bom. Exatamente. O senhor depois transformou no que a gente conhece hoje. O atendimento na cidade era bastante reduzido, bastante precário, né? Então tinha realmente uma oportunidade, né, de uma necessidade que a cidade tinha, né, de um pronto-socorro, um pronto atendimento 24 horas, né? E
Mas aí houve alguns problemas entre os dois sócios, alguns desentendimentos, né? E eles romperam a sociedade e eu acabei sendo convidado para ser o sócio da clínica, né? Um dos sócios. E isso tudo muito rápido, assim, tudo em menos de um ano, né? Então foi para mim, que era um garoto que tinha uma formação muito inicial ainda, né? Estava estudando e tal, e trabalhando. Foi uma coisa muito surpreendente, né? Aquele convite, aquela oferta, né? E eu acabei aceitando porque eu mesmo sendo muito jovem, eu percebi uma oportunidade, né? Para frente, e conversei com a minha mãe, que era viúva, nós tínhamos perdido o pai há pouco tempo. Então era uma oportunidade para a gente, para a família, né? Para nós crescer, se desenvolver e se tornar um empresário também, né? Então a gente aceitou e tocou a clínica. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Aquele primeiro momento ali, o senhor descobriu algumas surpresas, assim, que, claro, por muito trabalho, né? A gente acabou por ingenuidade, né? Por falta de conhecimento, principalmente, né? A gente acabou assumindo uma empresa com dívidas, uma empresa com muitas dificuldades, né? E nós tivemos que trabalhar, suar muito para pagar aquelas dívidas, para desenvolver ela, né? Então, nesse período ali, eu tive algumas informações e uma iniciativa, né? Como o nosso setor do calçado estava em pleno desenvolvimento, nós tínhamos muitas fábricas excepcionais, né? Eu acabei descobrindo um nicho, né? Na época, que era o nicho dos planos de saúde, que começava a se desenvolver muito em São Paulo, né? Tu tinha 20 anos naquele momento. Exatamente. Era um guri, realmente. Era um garoto. E não tinha internet, né? Porque não tinha informação à disposição, Não. assim, circulando, né? Aí eu fui a São Paulo, né? Fui dar uma estudada e pesquisar lá esse sistema de convênios com as empresas, né? Para talvez trazer isso para cá. E fiquei um tempo lá e aprendi, fui na Volkswagen lá, inclusive, que era pioneira nisso, tinha iniciado o sistema de convênio com clínicas, né? E aí eu trouxe esse sistema aqui para Campo Bom, né? Então estruturamos alguns planos de saúde, né? E começamos a oferecer para nossas empresas de calçado de Campo Bom. Aí foi digamos assim, foi o salto de qualidade, né, que a empresa deu, né? E foi onde a gente teve um crescimento expressivo, né? Aí em 1985, né, 11 anos depois, a gente abriu a filial de Novo Hamburgo, que acabou depois se tornando a principal empresa, né? Pelo crescimento, porque Novo Hamburgo também é bem maior, é o polo regional, né? Então esse basicamente foi o nosso up, né, para desenvolver a clínica. O senhor lembra qual foi o primeiro contrato grande assim que a empresa fechou? Foi com as fábricas de calçado de Campo Bom. Nós tinha uma associação das 4 maiores fábricas, né, que era o Reicher, o Schmidt Irmãos, o Catleia e o Calçado Jussara. E eles tinham uma associação, né, que dava cobertura de plano para os funcionários. Então esse foi o primeiro grande... O senhor foi lá, bateu na porta e disse, ó, estamos aí. É isso? Exatamente. Deve ter sido uma festa em casa. Sim. Foi bonito, né? Foi muito marcante aquilo. O senhor, na oportunidade, não tinha conhecimento, né? Mal tinha estudado em São Francisco, não tinha evoluído também. Gestão sempre fez parte do seu trabalho, assim, né? Como é que foi aquele momento sem ter o conhecimento, a experiência, um apoio maior de alguém e ter desenvolvido isso? Foi feeling, foi buscar conhecimento, foi se apoiar em pessoas que pudessem lhe ajudar? A mãe era uma pessoa presente nessa gestão também, e os conselhos dela. O que norteou aqueles primeiros anos da empresa? Eu te diria que foi bastante de feeling, né? Foi por eu ter um perfil também empreendedor, né?
Eu sempre fui uma pessoa que nunca tive medo de correr risco, né? Nunca tive medo de tomar iniciativa, de fazer coisas, de acertar, de errar, né? Sempre tive é um perfil meu também, uma característica minha, né? De ser um pouco humilde, de reconhecer erros, de voltar atrás quando precisa, né? Mas também fui estudando, né? Acabei entrando, fazendo um esforço enorme e terminando o 2º grau, depois indo para a Unicinos fazer administração de empresas, né? E também tive apoio de pessoas assim maravilhosas, né? Teve alguns médicos que participavam conosco na empresa e que inclusive depois acabaram virando sócios também, né? Que nos ajudaram muito, pessoas inteligentes, pessoas preparadas, né? Então foi essa mais ou menos a trajetória. E a mãe é um caso à parte. A mãe foi minha conselheira. A mãe era muito humilde, né? Também ela não tinha estudo, ela era uma dona de casa, né? Então mas ela sempre foi uma conselheira assim para toda hora, e uma conselheira inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa de bom senso, né? Então, eu tive essa sorte de contar com essas pessoas, né? E, claro, bastante iniciativa minha também. No começo, o senhor me contava, antes de nós entrarmos na nossa gravação aqui, o senhor ia a Porto Alegre buscar o médico todo dia, levava o médico plantonista, buscava outro. O senhor ajudava dentro da operação da clínica mesmo, fazendo algum curativo, colaborando com tudo isso, e ainda era o vendedor e gestor do negócio. Fazia tudo, era um faz-tudo. Bem no início, né, quando ainda tinha os 2 médicos, o Darcy e o Jair, uma das minhas funções era ir, como era um pronto-socorro, ainda não era um plano de saúde, né, era apenas um pronto-socorro 24 horas, eu tinha que sair de Campo Bom todos os dias, às 5h30 da manhã, buscava um médico residente lá do Hospital Conceição, né, que vinha para Campo Bom fazer o plantão 24 horas. Então, todos os dias eu levava um médico e trazia o outro, né? E foi uma época muito marcante. E aí também, quando a gente assumiu, né, entramos na sociedade, eu fazia plantão 24 horas como auxiliar de enfermagem, até como recepcionista, né? Porque como não tinha dinheiro para contratar funcionário, a gente ficava, atendia recepção, atendia ambulatório, auxiliava os médicos, né? Fazia tudo um pouco. Trabalhava de segunda a segunda. Trabalhava de segunda a segunda, Vamos fazer um recorte, não tinha folga. Vamos fazer um recorte nessa história. 20 anos de multiclínica, vocês tiveram a oportunidade de trazer um papa da gestão naquele momento e de mudar também a gestão da empresa, já com uma quantidade bastante grande de funcionários. Vamos falar de números, de história, dos últimos 25 anos da multiclínica, dos mais recentes 25 anos da multiclínica, na volta do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o fundador, diretor, proprietário da multiclínica, o seu Luiz Carlos Marques. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o diretor da multiclínica, Luiz Carlos Marques.
São Luís, a gente contou um pouquinho da sua trajetória, do início lá, de quando o senhor perdeu o pai, veio a Campo Bom, Novo Hamburgo, trabalhou aqui até virar um empresário rapidamente, aos 19 anos já estava ali no negócio, aos 20 anos já era o diretor do negócio, todas as suas experiências até então. Foi estudar administração, deve ter conhecido nos livros o Falcone, que é essa referência nacional ainda hoje em gestão, e teve a oportunidade de comemorar os 20 anos da empresa com o Falcone lá no Teatro da Fevale. Um grande momento com participação dos grandes empresários da nossa região, que, claro, também eram seguidores e acompanhavam e admiravam a Falcone, e aquilo ali foi um gatilho para o momento seguinte da empresa, né? Foi também uma outra época bastante interessante, marcante, né? Em 94 a empresa comemorava 20 anos de fundação. Nós resolvemos fazer algum evento, sentamos lá e vamos fazer algum evento para marcar esses 20 anos, né? Marcar com força. Aí surgiu a ideia de convidar o professor Falcone, que era muito conhecido, muito respeitado, né, no Brasil todo. Escreve livros, etc., né? É o guru dos programas de qualidade no Brasil. Então, convidamos ele e fizemos uma palestra na Fevale, que teve mais de 300 pessoas, e a maioria dos empresários aqui da região prestigiou o evento, né? Então aquilo foi um período também em que a gente deu uma transformação na gestão da empresa, né? Porque após o evento ele foi um sucesso tão grande que nós nos sentimos na obrigação, né, de fazer alguma coisa a respeito de gestão pela qualidade na empresa, né? E aí começamos, assim, de forma bem leve, né, pequena. Começamos com um programa de 5S interno, né, tocado pela nossa equipe, nossos gerentes. E fomos pegando o gosto por aquilo, né? Aí contratamos um consultor na área de qualidade, que por sinal é nosso consultor de gestão até hoje, o Moacir, né? E após isso, com ele lá dentro da empresa e a gente desenvolvendo o sistema de qualidade, a gente começou a participar do PGQP, né, o Programa Gaúcho de Qualidade, né, que também existe até hoje, é muito conhecido aqui no estado, né? E aí nós tivemos uma felicidade, assim, uma honra de participar dos programas de premiação do PGQP, e a empresa conquistou primeiro o troféu bronze, né? Depois o troféu prata e depois o troféu ouro, né? E é uma coisa que nos orgulha muito, porque nós somos a única empresa de plano de saúde que conseguiu conquistar o troféu ouro, né? Então, é uma coisa que até hoje é muito marcante lá dentro da empresa, faz parte da nossa gestão, né? E a gente sempre ficou envolvido nisso, né, o tempo todo. Foi uma coisa bem marcante. Quais são os números da empresa hoje? Quantidade de funcionários, de espaços, de pessoas seguradas, né, que fazem conveniadas, né? Certo. Evidentemente que a gente sabe que grande parte do trabalho da Multiclínica é voltada ainda para as empresas, né? Sim. Não são pessoas físicas e famílias, mas também muitas, né? Também tem. A base do negócio continua sendo até agora, né, os planos empresariais, né, os convênios com empresas, né? Nós temos também planos familiares, agora mais recentemente, a empresa sempre se focou na área corporativa, né? Mas uma tendência de mercado, já agora de uns 3 anos para cá, nós começamos também a comercializar plano familiar, individual, como a gente chama, né? E a gente trabalha muito também a área de medicina do trabalho, né? Inclusive tem uma empresa que faz parte do grupo, a Multimed, né, que é especializada na área de medicina do trabalho, né? Porque há uma legislação específica sobre isso, que hoje todas as empresas de qualquer porte, desde a menor, mais microempresa até a maior, ela tem que cumprir essa legislação de medicina do trabalho, ela tem que fazer PCMSO, PPRA, né? É uma coisa que é legal,
que é um nicho Uma que a gente obrigação. trabalha muito, né? Mas nós temos, hoje a empresa tem 17 mil e quase 18 mil clientes, né, beneficiários, que a gente chama, né? A gente tem 1.400 e poucos contratos, né, como a gente chama, né, de plano de saúde, 1.400 e poucas empresas, né? Claro, a grande maioria são empresas pequenas, né? É um número expressivo, É a né? mudança do perfil que a gente falava antes, Mais né? de 1.000 empresas, mais de 1.000 clientes, né? Empresas, mas muita empresa pequena, né? Que é a maioria hoje da região, né? Nós temos 112 funcionários internos, né? Claro, além dessa estrutura interna, né, que tem os ambulatórios, o Centro Médico de Novo Hamburgo, Campo Bom, São Leopoldo e Porto Alegre. Né, mas, além dessa equipe, dessa estrutura própria, né, tem uma rede muito grande, credenciada, de médicos, de hospitais, né, em toda a região aqui, né, serviço diagnóstico, hospitais, laboratórios, todos os hospitais aqui da região, né. Então, é uma estrutura importante, né? Uma estrutura complexa, que precisa de gestão, precisa de gente para cuidar. Como é que o senhor vive esse momento onde o mundo inteiro foi bagunçado, né? Esse ano de 2020 por conta dessa pandemia, desse vírus que a gente ainda está vendo arrefecer números, mas ainda está sofrendo muitas consequências disso. E não sabe como termina e aonde termina esse negócio todo, né? Verdade. E a gente sabe que bagunçou de maneira geral tudo. Vocês, na área da saúde, são ainda mais impactados diretamente, né? Pelos dois lados. Pela carência das pessoas, necessidade de utilização de serviços, e também pela bagunça que foi criado no mercado, né? Nas empresas, a partir do fechamento de empresas, fechamento das empresas de trabalhar, impossibilidade de trabalhar, de abrirem seus negócios, algumas com fechamento definitivo, e algumas ainda estão, né? Muitos negócios ainda estão parados na área de eventos, enfim, uma quantidade muito grande de empresas e de trabalhadores, né? Como isso impacta, como vocês estão gerindo esse momento, São Luís? Realmente é um momento extremamente difícil, delicado, né? Como tu falou, é uma coisa que veio de surpresa no mundo inteiro, pegou todo mundo de calça curta, né? Pegou todo mundo despreparado, né? Mas está aí, nós precisamos enfrentar isso, nós precisamos resolver isso, né? Todo mundo, né, tem que se unir para resolver esse negócio, né, e passar essa fase aí, né? Mas, no nosso caso, né, eu creio que para todas as empresas de saúde, plano de saúde, estão sendo afetadas, pelas demissões, o desemprego que está havendo, né? Está havendo muito fechamento de empresas, principalmente pequenas, mas para nós o que afeta assim profundamente faturamento, resultado e tudo mais, são as demissões. Nós dependemos, quanto mais funcionário tem a empresa, melhor para nós, né? Melhor para todo mundo, para a economia. Mas há muitas demissões, continuam havendo, a gente está achando que pelo menos até o final do ano vai continuar havendo mais demissões do que demissões, infelizmente, né? Mas há hoje uma perspectiva de acalmar isso, né? E de a economia retomar, né? Nós precisamos que a economia retome. O problema para todo mundo, para o país, para as pessoas, para as famílias, né? É a economia funcionar, a economia andar, né? A gente sofre hoje com as demissões, sofre com a inadimplência, porque as empresas estão sem recurso, né? Nós, historicamente, sempre tivemos uma inadimplência muito baixa, porque as empresas não deixam de pagar o plano de saúde, mesmo estando com dificuldade, né? Mas hoje a inadimplência aumentou muito, porque as empresas ficam sem caixa, sem alternativa, né? Então é um outro problema, né? Além das demissões. Mas a gente acha que talvez o ano que vem, né, isso vai estabilizar, tem essa perspectiva aí da vacina, né, que as pessoas também têm que cuidar, porque a vacina não vai resolver tudo, né? A vacina vai melhorar muito, mas ela vai ter um resultado efetivo mais a médio e longo prazo.
inicialmente a vacina não vai imunizar toda a população, né? Então o que tem que ter é aquilo que todo mundo prega, a mídia, o Ministério da Saúde, né? É cuidar, é evitar aglomeração, é fazer higiene, usar máscara, né? Esse é o básico, né? É o principal para evitar, porque a pandemia está aí e continua, todo mundo tem um certo risco, né? Como é que é trabalhar com família, hein? O senhor está já com o seu filho, eu sei que acompanha bastante o seu trabalho, sua filha é médica, né? Uhum. Como isso é um pouco de sucessão já? Como é que o senhor está enxergando esse trabalho dentro da empresa? Já, com certeza. Essa é uma... O senhor é um cara muito jovem, né? Começou muito cedo, na verdade. Comecei muito cedo, né? Mas eu gosto de trabalhar, ainda estou na ativa bastante, né? Participo, mas hoje, é claro, a gente... Governança faz parte, quem trabalha com gestão, com PGQP, governança faz parte dessa pauta diariamente? Faz. Quando a gente tem a sorte, digamos, né? Eu não acredito muito em sorte, eu acredito em trabalho e em eficiência. Mas quando a gente tem essa felicidade de ter os filhos junto contigo, né? E querendo aprender, querendo participar do negócio, né? Isso é um privilégio também. Então, os meus filhos estão muito bem preparados, eu sou muito feliz com isso, né? O Wagner está na área de marketing, que ele sempre gostou, que eu também sempre gostei, né? E a Ana é hoje a diretora médica da empresa. Hoje eu não preciso me envolver, não preciso me preocupar com nada da área médica, curativo, que é a mais importante. Não faz mais curativo. Não, não faço mais curativo. Né? Eu brinco sempre com eles, né, com a família, quando machuca um neto, né, eu que vou fazer o curativo, deixa que eu faço, deixa que eu sei fazer. Mas eles estão muito bem preparados, isso eu estou super tranquilo hoje. Né, a área médica é uma área muito complexa, é uma área importantíssima, fundamental, né, mas a Ana tem uma liderança, né, natural, né, com os médicos, um respeito, né, um trabalho de equipe que é fundamental, né? Então, isso aí eu tô muito bem. O senhor falou de números, dezenas de milhares de vidas, né, de pessoas que são beneficiárias, centenas de profissionais diretamente empregados, mais uma série de conveniados, né? Como é que dá tempo, assim, de ser presidente da ACI, de se dedicar a pai, de jogar tênis, de fazer todas as coisas que o senhor tem prazer em ser, no seu espírito comunitário e na sua vida particular? A gente tem que arranjar tempo. Eu tenho uma veia social também forte, né? Então, desde jovem também, eu sempre participei, né? Em Campo Bom eu era rotariano, participava do Rotary. Através do Rotary eu acabei sendo presidente da APAI lá em Campo Bom. Foi uma das coisas mais lindas assim da minha vida, né? Lidar com aquelas crianças lá da escola, né? As crianças que precisam muito da gente, né? Então eu sempre tive essa veia, né? Aí quando a gente se envolveu com os programas de qualidade e o PGQP, eu acabei sendo convidado pelo pessoal que estava envolvido nisso. Na época era o Dr. Jorge Gerdau e a turma lá. Eu acabei sendo convidado para reativar o Comitê Regional de Qualidade aqui do Vale dos Sinos, né, que era dentro da ACI. Aí eu assumi como presidente do Comitê Regional, fiquei 3 anos, né, e aí também com aquele trabalho ali que acabou se destacando aqui na região e trazendo muitas empresas para dentro do comitê, né. Aí eu acabei recebendo um convite para ser presidente da ACI, aceitei. Foi em 2001 até 2003, né? Então também foi um grande aprendizado, né? Trabalhar numa entidade, ajudar numa entidade assim, do porte da ACI, da importância, da tradição, mais de 100 anos, né? Também foi uma coisa muito prazerosa. Mas eu fiz o meu trabalho, me dediquei, na época a gente montou digamos assim, as filiais da ACI, né? Que é a ACI de Campo Bom, que não tinha lá na época, e a ACI de Estância Velha, que estão aí até hoje, estão ajudando as empresas e ajudando a comunidade.
Então também, aí eu encerrei a minha participação, não quis mais, né, e voltei mais para dentro da empresa, né, que a gente precisava, mas eu tenho esse veio e de alguma maneira eu sempre vou continuar participando. Adorei conversar com o senhor, poder contar um pedacinho dessa história e fazer essa homenagem ao senhor e essa empresa aí que faz 46 anos agora, mês que vem, né, agora exatamente. em outubro, e que caminha para o seu cinquentenário, né? Se Deus caminho. quiser, a gente vai poder fazer bastante festa junto daqui a 4 anos, fazer uma festa grande lá no Teatro Fevale, quem sabe para 1.800 pessoas, né? Na época o Teatro Fevale era pequenininho, 300 e poucas pessoas, agora a gente pode botar 1.800 pessoas lá dentro. Uma grande honra receber o senhor, parabéns pelo trabalho, sucesso sempre. Muito obrigado, foi uma satisfação. Hoje, numa conversa de peso com o diretor da Multiclínica, fundador da Multiclínica, diretor da Multiclínica, seu Luiz Carlos Ren Marques. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.